E não se preocupe, Deus não vai te sobrecarregar. Eu quero que este ministério seja tão grande quanto puder, e eu ainda tendo Deus em primeiro lugar na minha vida. Eu não quero nada que vá me tirar de Deus, sabe? E acredite, às vezes podemos orar por coisas, e então essas mesmas coisas podem nos afastar de Deus, porque começamos a prestar mais atenção nelas do que em Deus. É como um casal, eles têm um filho e agora, de repente, a mãe, ela esquece do marido e ela só se importa com o filho. Eu posso te garantir, ele não vai querer que ela tenha mais bebês. É por isso que Deus dá uma checada em nós de tempos em tempos, sabe? Eu estou nisso há 37 anos. Eu não simplesmente acordei numa manhã, saí da cama e fiz esse ministério ser enorme, sabe? Deus, ele testa você em níveis e graus.